Oi minha gente, tudo bem? Conforme nós tínhamos combinado, nós vamos começar a bater um papo a respeito do ensino da língua portuguesa. Neste primeiro momento, nós vamos falar a respeito do processo da escrita. Enfim, por que a escrita é tão difícil, né? Se a gente for colocar tudo isso dentro de um padrãozinho, digamos assim, o que a gente vai ter? Nós teremos a escrita muito próxima do ser humano. Ou seja, nós humanos escrevemos. E se nós, humanos, mudamos a todo momento, é óbvio que a escrita também vai ter toda a sua mudança ao longo do período. Um exemplo muito simples é o que nós tínhamos bem, não tão antigamente, porque eu sou dessa época também, tá? Mas há um tempo atrás, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos as cartas. Você enviava a carta para o seu parente, depois de alguns dias ou meses, essa carta era respondida, você recebia, então esse processo de espera não existe mais. Hoje, com os aplicativos, com as redes sociais, nós temos muito rápido essa evolução da escrita e, ao mesmo tempo, a mudança da escrita. Então nós temos do período da carta, que às vezes você tinha que explicar muito bem o que estava acontecendo no seu período de vida ali naquele momento, do que você gostaria de contar, ou mesmo para sua antiga namorada ou namorado, o que acontecia? Você tinha que ser muito específico, detalhar muito bem. Pense bem, se hoje nós temos ali algumas tretas muito bem divertidas no WhatsApp, que a coisa é automática praticamente como resposta, você imagine a carta. Você manda uma carta, você ficaria um mês esperando e quando chega você percebe que a pessoa não entendeu aquilo que você queria dizer? Pois bem, com a modernidade, a carta saiu, né? Hoje em dia a gente ainda recebe umas cartas, eu sempre recebo umas cartas ali na minha caixa de correio. Dificilmente eu abro porque normalmente é conta, mas enfim. Hello, darkness, my old friend. A gente acaba recebendo algumas cartas de empresa ou mesmo, acredito que cartinhas de namorado, essas coisas as pessoas não têm mais esse hábito de fazer. Mas com a modernidade, o que a gente tem? A gente tem esse processo de escrita muito rápido, muito evoluído e ao mesmo tempo muito, muito sintético, muito simples. Então, aquilo que passava a ser uma coisa de muita explicação passou a ser algo muito mais rápido, com uma escrita muito mais dinâmica, digamos assim. Tudo bem. Com esse processo de escrita também veio o quê? Aquilo que eu, por exemplo, como professor de língua portuguesa, a gente se depara muito, que é o suporte onde essas coisas são escritas. Então, nós temos ali algumas abreviações, por exemplo, que elas são totalmente permitidas dentro de um suporte, por exemplo, como a internet. Então, no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp ou mesmo no Twitter, você tem essas abreviações, coisas que na escrita em si, a escrita, o papel, caneta e papel, acaba não sendo permitido. Por quê? Porque são suportes diferentes. A modernidade, ela existe na escrita. No entanto, quando a gente vai falar de escrita para concursos públicos, vestibulares, Enem, ou mesmo esses textos que o professor te pede aí em sala de aula, essa modernidade ainda não chegou. Para isso, a gente ainda está lá no início, quando tudo tinha que ser escrito à caneta. Pois bem, foi pedido para você escrever alguma coisa em sala de aula. E esse processo de escrita, ele é árduo, ele é demorado, ele é complicado, ele é tedioso. Por quê? Porque eu tenho que ter em mente 3 perguntas simples. Se eu souber responder essas 3 perguntas antes de iniciar o meu texto, a probabilidade do meu texto ser bem escrito começa a aumentar. Então eu vou perguntar para mim, o que escrever, por que escrever e para quem escrever. Tudo bem, se o professor ou um concurso público ou
faculdade ou, enfim, qualquer coisa que você vai escrever, você tem que ter em mente o que você quer escrever. Ah, eu quero escrever um texto. Ótimo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que ter em mente a seguinte coisa: um gênero textual. Professor, mas o que é um gênero textual? Pois bem, meus queridos, eu costumo dizer para os meus alunos a seguinte coisa: o gênero textual é aquilo que ele se parece. O texto se parece com o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui esse livro. Tá vendo? Muito bem. Esse livro tem uma capa. Ótimo. E a capa, ela vai seguir uma denominação, então um estilo. Eu tenho aqui uma imagem, eu tenho um título, tenho o nome dos autores, tenho aqui nesse caso a editora, ela segue um estilo. Com o que essa capa se parece? Se parece com uma capa. Pois bem, a capa é o gênero textual. Querem ver como dá mais ou menos certo? Ó, eu tenho aqui um outro livro. Tá focando? Não sei se tá focando. Tá focando, meninas? Ai, sempre quis dizer isso. Muito bem, olha só. Estão vendo que é parecido? Eu tenho o título, eu tenho aqui o nome do autor, uma imagem que se remete ao livro nesse caso. Então, a capa. Essas duas coisas, embora sejam livros diferentes, nós temos o quê? Semelhanças com relação à forma em que ele é escrito. Mudou o quê? Mudou o tipo de letra, mudou aqui a capa, esse aqui é a capa dura, esse aqui não é a capa dura. Mas o estilo em que ele é escrito é igual. Isso é o gênero textual. E nós temos inúmeros gêneros textuais. Nós não vamos entrar, pelo menos nesse primeiro momento, para não te assustar, tá? Nós não vamos entrar a respeito do detalhamento da quantidade de gêneros textuais existentes. Nós vamos ficar primeiro ali naquela questão do o que escrever, por que escrever e para quem escrever. Can I get an amen up in here? Tudo bem. Por que eu disse para que você tem que pensar o que escrever? Você quer escrever um texto? Ótimo. Esse seu texto vai ser o quê? Vai ser um texto em prosa? Professor, o que é um texto em prosa? Prosa, gente, é esse texto assim, ó. Tá focando? Ai, diga de novo. Tá vendo? Ele é um texto que tem parágrafo, ele vai até o final da linha e assim por diante. Isso é um texto em prosa. Ou você pode ter um texto lírico. O que é um texto lírico? La donna è mobile. Aquele texto que é escrito em versos. Nós temos aí como exemplo letras de música, poesias. Tá? Eu não tenho aqui para vocês um exemplo de texto lírico para mostrar para vocês, porque eu não tenho livros de poesia na minha casa. Mas enfim, o que escrever? Eu já sei. Eu quero escrever algo em prosa, ou eu quero escrever algo lírico. La donna è mobile. Então eu tenho que ter essa mente. O que eu vou escrever? Bem, por que eu vou escrever? Ah, vou escrever porque o professor pediu. Não, gente. Vocês têm que tirar isso da cabeça, que você escreve porque o professor pediu. Não. Você está escrevendo para treinar a sua escrita. Você está escrevendo para atingir um objetivo. Esse objetivo, normalmente, o professor já diz a você qual é o objetivo a ser escrito, por que você vai escrever. Você não vai escrever simplesmente para o professor ler. É outro erro muito comum. Vou dar um exemplo bem simples. Normalmente, no final do ano, eu costumo pedir como parte final de escrita de texto, um textinho bem curto dos meus alunos, para que eles me expliquem por que eles merecem ser aprovados na disciplina. Eu peço para que eles façam isso, explico por que eles precisam fazer isso, né? E digo, o texto sou eu que vou ler, é para mim o texto. E aí o que eu tenho? Eu tenho textos, por exemplo, em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Terceira pessoa é o ele e o eles. Se sou eu que estou pedindo o texto, e estou dizendo que o texto é para mim, professor, então essa relação ela fica muito mais próxima.
Diferente, por exemplo, de quando você faz um texto que o professor pediu, digamos que o professor tenha pedido um artigo de opinião, e você vai fazer o seu texto de artigo de opinião, e no final do texto você escreve: professor, por favor, leia o meu texto com carinho porque eu preciso de nota. Não, querido. São coisas diferentes. Não foi isso que foi pedido, por isso que você tem que saber por que escrever. Você não está escrevendo porque o professor pediu. Você está escrevendo porque você precisa atingir um objetivo. E esse objetivo é difícil. Tá? Nisso a gente entra nessa questão do para quem escrever. Né? Eu já sei o que eu vou escrever. Eu vou escrever um texto em prosa. Lembrando, prosa, esse texto assim, parecido com livro. Tá? Vou escrever um texto em prosa. Por que eu vou escrever? Vou escrever com um determinado objetivo. Para quem eu vou escrever? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Nós falamos agora há pouco a respeito da questão da internet, que são os suportes. Então você tem que pensar assim. Esse texto que eu vou escrever, ele vai ser circulado onde? Ele vai ser circulado no Facebook, para que eu chame a atenção, para que eu faça as pessoas dar risada? Ele vai ser circulado no Instagram, para que eu receba mais curtidas, para que eu fique famosinho? Ele vai ser colocado no Twitter para eu causar uma treta? Ou eu vou mandar lá para o WhatsApp da família para falar mal de alguém? É tudo isso que eu preciso pensar. Quem são as pessoas possíveis de fazer a leitura do texto? E lembrem-se, quando a gente faz o texto, eu preciso saber quem são essas pessoas possíveis para que eu não pense que será o professor que fará essa leitura. Óbvio, o professor vai fazer a correção, mas o texto é para quem você está escrevendo. Somente para o professor, porque se for somente para o professor, pode ser que você tenha se perdido no início do seu texto. Tá? Depois nós temos que pensar também a respeito de onde eu quero, de onde eu vou partir do meu texto para onde eu vou chegar com o meu texto. Então eu tenho 2 pontos. Eu preciso ter um ponto de chegada. Esse ponto de chegada é o objetivo que eu quero atingir. Então eu vou começar o meu texto com a finalidade de atingir tal coisa. Esse objetivo a qual eu pretendo chegar, ele já precisa estar na minha mente. Então lá no início, quando eu for fazer o esqueleto do meu texto, mas professor, o que é o esqueleto do seu texto? O esqueleto do texto, gente, é bem simples. É você colocar, pode ser em tópicos mesmo. O que eu vou escrever, por que eu vou escrever, para quem eu vou escrever e o que eu quero com isso. Qual é o meu objetivo? Nós estamos falando somente de textos dissertativos argumentativos, que são os textos campeões aí do Enem, provas de vestibular, ou mesmo umas respostas argumentativas? Não. Nós estamos falando de todo e qualquer gênero textual. Seja ele uma autobiografia, seja ele um conto de fadas, seja ele um conto, uma crônica, ou seja ele um texto de sátira, não importa. Você precisa ter o que você vai escrever e qual o objetivo, onde você quer chegar com esse seu texto. Por quê? Para que você não se perca no caminho. Porque o processo da escrita, como eu disse lá no início, ele é árduo. Ele faz a gente suar, ele faz a gente pensar muito. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Se a gente não tem esse ponto de chegada, o que pode acontecer é a gente se perder no meio desse texto. E como se fosse um caminho de estrada na floresta. Uma vez que você se perde ali nessa floresta, a probabilidade de você conseguir se encontrar num caminho perfeito, ela é quase nula. Por quê? Porque para você fazer um texto, ele precisa de planejamento. E para você planejar o seu texto, você vai pensar exatamente nessas coisas que eu disse para você. O que escrever, por que escrever, para quem escrever e qual é o meu ponto de chegada. Qual é o meu ponto final. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos cortar por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Qualquer dúvida, já sabe, escreva aí embaixo que assim na possibilidade eu vou respondendo a vocês.
sobre... Pergunte a respeito de como, talvez mais alguma informação sobre gênero textual. Fiquem à vontade para sugerir ou mesmo para criticar. As críticas eu fecho os olhos. Beijo para vocês e até a próxima.